Vamos abrir nossas Bíblias, então, para a palavra dessa noite em 1 Samuel, capítulo 7. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 7. Nós vamos ler alguns versículos desse capítulo. 1 Samuel, capítulo 7, a partir do versículo 1. Quem já achou, diga amém. Então os homens de Quiriate Jearim foram buscar a arca do Senhor. Eles a levaram até a casa de Abinadab, numa colina, e consagraram seu filho Eleazar para tomar conta da arca do Senhor. A arca permaneceu em Quiriate Jearim por muito tempo, 20 anos no total. Durante esse período, todo Israel lamentava à espera de alguma ação do Senhor. Então Samuel disse a todo o povo de Israel: se de fato vocês desejam de todo o coração voltar ao Senhor, livrem-se de seus deuses estrangeiros e de suas imagens de Astarote. Voltem o coração para o Senhor e obedeçam somente a Ele. Então Ele os livrará das mãos dos filisteus. Assim os israelitas se desfizeram de suas imagens de Baal e de Astarote e serviram somente ao Senhor. Então Samuel lhes disse: reúnam todo Israel em Mispá, e eu orarei ao Senhor por vocês. Eles se reuniram em Mispá e tiraram água do poço e derramaram diante do Senhor. Também jejuaram o dia todo e confessaram que haviam pecado contra o Senhor. Foi em Mispá que Samuel se tornou juiz em Israel. Quando os governantes filisteus ouviram que os israelitas haviam se reunido em Mispá, mobilizaram seu exército e avançaram. Ao saber que os filisteus se aproximavam, os israelitas ficaram muito assustados. Não pare de clamar ao Senhor nosso Deus para que Ele nos salve dos filisteus, imploraram a Samuel. Então Samuel escolheu um cordeiro que ainda mamava e o ofereceu ao Senhor como holocausto e suplicou ao Senhor em favor de Israel, e o Senhor o atendeu. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para atacar Israel. Naquele dia, porém, o Senhor falou do céu com voz poderosa de trovão, provocando pânico entre os filisteus, e eles foram derrotados diante dos israelitas. Os soldados de Israel os perseguiram desde Mispá até um lugar abaixo de Bet-car, matando-os ao longo do caminho. Então Samuel pegou uma pedra grande e a colocou entre as cidades de Mispá e de Jessana. Deu à pedra o nome de Ebenezer, pois disse: até aqui o Senhor nos ajudou. Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra, clamamos a ti, Senhor, mais uma vez. Que a tua misericórdia, Senhor, seja renovada sobre nós, que a tua graça seja liberada sobre esse lugar, perdoa os nossos pecados, nos limpa, Senhor, de toda impureza, que possamos estar prontos, aptos para ouvirmos a tua palavra, para recebermos a tua unção, para sairmos daqui transformados, Senhor, avivados pelo teu poder. Cerca esse lugar com os teus anjos, que o diabo não tenha poder de nos distrair, Senhor, mas que possamos estar totalmente ligados ao trono da graça de Deus, que a tua bênção, que a tua glória se manifeste aqui nesse lugar, Senhor. O Senhor tem liberdade, nós te damos total liberdade para falar, para agir, para nos conduzir, para a glória e para a honra do teu nome, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, você pode se assentar. Eu tenho esses dias falado sobre o início da caminhada do profeta Samuel. Na verdade, eu preguei há semanas atrás sobre os levitas, e num domingo depois eu preguei sobre Samuel, que também era um levita, e preguei sobre a sua entrega no templo, o voto feito por sua mãe, Ana, dedicando seu filho ao Senhor. E eu falei nessa última ministração sobre Samuel,
que Samuel, ainda moço, ele recebe de Deus uma revelação. Deus dá a ele uma palavra de que o sacerdócio de Eli seria destituído. Deus dá a Samuel uma palavra de que ele seria arrancado desse ofício por conta da sua omissão. A Bíblia nos mostra que Eli tinha 2 filhos, e os seus 2 filhos, eles roubavam as ofertas que eram entregues no templo. O coração deles era corrompido, eram jovens transgressores, e Eli sabia disso e não fazia nada. Eli sabia disso e não se posicionava. Deus então dá uma palavra ao menino Samuel, ao então menino Samuel, de que Eli seria destituído desse ofício sacerdotal. Em 1 Samuel capítulo 2, verso 31, diz assim: está chegando o tempo em que acabarei com a força de sua família, e nenhum de seus descendentes chegará à velhice. Você verá a aflição de minha casa, e quando eu trouxer todo o bem sobre Israel, ninguém em sua família chegará à velhice para testemunhar. Essa é uma palavra pesada, dura, dada por Deus ao profeta Samuel e entregue ao sacerdote Eli. Bem, no capítulo 4, ainda do primeiro livro do profeta Samuel, a Bíblia nos fala que os filisteus se levantam contra o povo de Israel, e diante dessa peleja, no primeiro embate, 4.000 homens são derrotados, 4.000 homens são mortos, né? E o exército de Israel foge, né? E volta para o seu lugar de concentração. O exército de Israel volta, né, para o seu quartel-general, e eles então buscam uma estratégia para tentar enfrentar de novo os filisteus e para tentar vencer os filisteus. E alguém tem a brilhante ideia de trazer a arca do Senhor. Todo mundo conhece essa história. Alguém diz, nós fomos para a peleja contra os filisteus e nós fomos derrotados, e como eu disse, a Bíblia fala, 4.000 homens morreram, que tal a gente levar a arca do Senhor para a peleja? Porque afinal de contas a arca representa a glória de Deus. E aí vale sempre aqui um parêntese, a arca era o símbolo da glória de Deus, mas não era a glória de Deus. Às vezes a gente faz uso de elementos, de objetos sagrados para tentar maquiar nossa falta de comunhão com o Senhor. Tem gente que abre a Bíblia no Salmo 91 e deixa ela aberta lá na sala da casa, achando que isso vai trazer proteção. Não vai trazer proteção nenhuma. A Bíblia contém a palavra do Senhor, a Bíblia é a palavra do Senhor, desde que ela seja aplicada na tua vida, desde que ela seja lida, entendida e seguida. Agora, a Bíblia como um livro aberto ali, dentro da sala da tua casa, não vai te defender de nada. Isso é religiosidade, né? Trocando em miúdos, é um pé de coelho, né? É um galho de arruda. Trocando em miúdos, é uma simpatia. Tem gente que anda com um crucifixo, achando, não, porque a minha vitória está na cruz e a cruz está vazia. Ok, mas se você não tem vida com Deus, se você não tem comunhão com o Senhor, se você não vive debaixo da manifestação desse sangue, você está totalmente vulnerável ao ataque do inimigo. O povo estava totalmente desconectado com a glória de Deus e queria agora, nessa guerra, levar a arca para poder assustar os filisteus e dizendo então para os filisteus, mandando então um recado para os filisteus de que eles tinham comunhão com a glória. Deixa eu te falar uma coisa, o diabo sabe quando você está com Deus e quando você não está. O diabo sabe quando de fato você tem comunhão com Deus e quando você não tem. O diabo sabe quando você tem comunhão com a palavra de Deus e quando você não tem. Não adianta você vir com aquele evangeliquez robuscado.
aquele vocabulário de crente, né? E falando e gritando e mudando o tom de voz e tentando, né, se posicionar como alguém cheio da presença do Senhor. Se você não tem tido comunhão com o Senhor no seu secreto, se você não tem tido um momento a sós com Deus, se você não tem meditado na palavra de Deus, porque para vencer você tem que ter comunhão com o Senhor. Não adianta, irmão, não adianta. Então 4.000 homens são derrotados, eles voltam, alguém tem a ideia de levar a arca, eles então vão de novo para a peleja, e agora carregando a arca, e nessa segunda batalha, né, na primeira 4.000 morreram, na segunda 30.000 homens morrem. E dentre esses 30, 2 bem famosos, Ofni e Finéias, que eram os filhos do sacerdote Eli. Como se não bastasse, né, a arca é roubada, a notícia chega para Eli de que seus 2 filhos haviam morrido, ele já era avançado em idade, cai da cadeira, quebra o pescoço, morre também. E uma de suas noras, que estava grávida, ao saber que seu marido também tinha morrido, ela então dá à luz naquele momento e ela chama o nome do filho de Icabô. Foi-se a glória de Deus. Tudo o que Samuel tinha profetizado se cumpre. Deus vai destituir a família de vocês do sacerdócio, porque tem corrupção no sacerdócio e porque tem omissão no posicionamento daquele que deveria de fato, né, corrigir, daquele que deveria de fato colocar as coisas em seu devido lugar. Então a gente já citou aqui o capítulo 2 de 1 Samuel, quando a visão é dada, é quando a profecia é entregue para Eli, e a gente citou aqui o capítulo 4 também de 1 Samuel, quando de fato essa profecia se cumpre. Bem, a arca é roubada, só que a arca, o lugar da arca é no meio do povo de Deus, não adianta, Deus não divide a sua glória com ninguém, a arca é roubada e por onde a arca passa, a maldição é espalhada. A Bíblia diz que a arca era colocada do lado de um ídolo pagão, né, e os homens saíam do templo e quando eles voltavam o ídolo estava caído. Pá! Aí eles levantavam o ídolo e tal, no outro dia, pum, o ídolo estava caído de novo. Aí como se não bastasse, né, numa dessas quedas, quebra os braços do ídolo. E aí eles dizem, não dá para a gente ficar com esse negócio, isso aqui é amaldiçoado. Aí manda para um outro lugar e uma praga toma conta de todo mundo e mata um monte de gente. Não, meu Deus do céu, ninguém mais queria entre os filisteus ficar com a arca. Aí alguém abriu a arca para olhar, morreram também um monte de pessoas. Ninguém queria. Aí o que acontece? A arca volta para Israel. Volta para o lugar de onde ela não deveria ter saído. E aí, a arca chegando em Israel, a ordem é mandar a arca para o sacerdote, a arca para a casa de Abinadab. E a arca fica ali aproximadamente 20 anos na casa do sacerdote. Aí só para vocês entenderem, vocês já devem ter lido sobre a ida da arca para Jerusalém e aquela primeira tentativa que Davi faz, colocando a arca em cima de carro de bois, né? E aí ele leva para Israel, mas o boi tropeça, e aí um dos filhos do sacerdote, que era esse, Abinadab, estende a mão para impedir a arca de cair, e acaba caindo fulminado. Então, eu só estou tentando desenhar um mapa do tempo para você. A arca é roubada pelos filisteus, ela volta para Israel, fica na casa de Abinadab, e depois da casa de Abinadab ela é tirada já por Davi, como rei de Israel, para ser levada para Jerusalém. Na primeira tentativa dá errado, porque a arca tinha que ser levada nos ombros dos sacerdotes, e não é assim que eles fazem, eles colocam a arca em cima de um carro de bois, e aí tem todo aquele problema. Uzá, que era filho de Abinadab, morre, a arca vai para a casa de Obed-edom, fica 3 meses na casa de Obed-edom, e aí Deus começa a abençoar a casa de Obed-edom. Davi entende isso como um sinal de que se a bênção de Deus está sendo liberada sobre a casa de Obed-edom, porque Deus já nos perdoou, vamos pegar a arca e agora vamos levar ela em definitivo para Jerusalém, e vamos levar da maneira certa, sacerdote com a arca nos ombros, 6 passos e um sacrifício, e aí a arca chega em Jerusalém em definitivo, e uma festa é dada. Davi tira suas vestes de rei, né, e fica no meio do povo celebrando na presença do Senhor. Escola bíblica dominical, todo mundo lembra disso. Mas eu quero te chamar a atenção para esse momento aqui do capítulo 7, que foi o que a gente leu, quando a arca ela chega de volta
para Israel, e ela é levada à casa de Abinadab. Verso 1 diz assim: então os homens de Kiriat-Jearim foram buscar a arca do Senhor. Eles a levaram até a casa de Abinadab, numa colina, e consagraram seu filho Eleazar para tomar conta da arca do Senhor. A arca permaneceu em Kiriat-Jearim por muito tempo, 20 anos no total. Durante esse período, todo Israel lamentava à espera de alguma ação do Senhor. Bem, o texto aqui, ele é claro para nós. Desde que a arca volta, Deus não se manifesta. Desde que a arca volta, há um silêncio de Deus. Sabe, o povo estava acostumado a ver os milagres, o povo estava acostumado a ver a manifestação do poder do Senhor, mas desde a queda, desde a morte dos 4.000 homens, depois dos 30.000 homens, desde a arca sendo levada, né, pelos filisteus, e desde a volta da arca, agora na casa de Abinadab, sacerdote de Israel, Deus continua sem se manifestar. E aí, Samuel precisa se levantar para expor. Samuel precisa trazer à luz aquilo que estava escondido e que impedia a manifestação da presença do Senhor. Entenda bem uma coisa: a manifestação da presença do Senhor na tua vida depende muito mais de você do que do Senhor, porque Ele tem prazer em se manifestar a você. Ele tem prazer em ter comunhão com você. Só que a luz não se dá com as trevas. E se existem coisas erradas na nossa vida que impedem a manifestação da presença do Senhor, se você realmente quer que Ele se manifeste, é necessário que você tire. É necessário que você corte essa maldição. E aqui nesse texto, eu ouso te dizer que é uma maldição hereditária. É uma maldição passada de pai para filhos, porque Eli se corrompe, os seus filhos se corrompem, e mesmo com a morte de Eli, mesmo com a morte de Ofni e de Finéias, mesmo com o sacerdócio sendo destituído da família de Eli, as práticas erradas continuam. Pastor, mas está escrito isso? Está escrito isso. O texto é muito claro nos versos 3 e 4. Então Samuel disse a todo o povo de Israel: se de fato vocês desejam de todo o coração voltar ao Senhor, livrem-se de seus deuses estrangeiros, de suas imagens de Astarote. Voltem o coração para o Senhor e obedeçam somente a Ele. Então Ele os livrará das mãos dos filisteus. Assim os israelitas se desfizeram de suas imagens de Baal e de Astarote e serviram somente ao Senhor. Olha para o teu irmão e pergunta para ele: a quantos deuses você serve? Porque a gente vem para a igreja e a gente diz que ama somente ao Senhor. Mas será que o nosso tempo é dedicado somente ao Senhor? Será que a nossa expectativa é lançada só no altar do Senhor? Ou será que temos idolatrado o Deus dinheiro? Será que temos idolatrado o Deus tempo? Será que temos idolatrado o Deus marido, o Deus esposa, o Deus filhos? Será que não estamos apegados a superstições? Será que não estamos apegados a prazeres momentâneos? Qual é o Deus que tem que ser derrubado hoje? Qual é o Deus que impede o fluir do teu Deus na tua vida? Eu imagino o Senhor olhando para nós dizendo: eu quero, mas não posso. Eu quero, mas é atributo pessoal meu, a santidade. Inegociável. Não posso arranhar a minha santidade para me envolver nessa lama. Eu sei que a palavra é dura, mas Josué capítulo 3, verso 5 diz: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Olha para o teu irmão, diga para ele: o primeiro passo quem dá é você. Você faz hoje, Deus começa a fazer amanhã. Maravilhas no meio de vós. Quantos querem viver as maravilhas do Senhor? Digam amém. Então aceite esse desafio que o pastor está lançando. Santifique-se hoje. Ah, Senhor, hoje eu quero abandonar isso. Eu quero abandonar essa prática.
está me escravizando, está calando a minha voz, está roubando a minha ousadia, está me impedindo de orar, está me envergonhando. Uma vez aqui na igreja eu preguei sobre a corça, e eu já repeti essa mensagem, já falei em outros momentos. A corça é um animal que depende da água. Todo mundo depende, mas a corça talvez seja o animal que mais dependa de água, porque ela é muito magra e ela não consegue reter líquido, ela não consegue reter gordura no corpo. Então ela sente mais sede que todos os outros animais. Por isso que Davi escreve: como a corça suspira pelas águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Mas eu quero te chamar a atenção para o fato de que quando a corça fica muito tempo sem água, ela começa a cheirar mal. Ela exala um odor que é perceptível a quilômetros de distância. Ela pode estar escondida, mas o predador sabe onde ela está. Sabe por quê? Porque tem falta de água, porque tem mau cheiro. Tem crente que não está entendendo. Você pode até estar escondido, mas o predador sabe onde você está, porque ele já percebeu que tem falta de água, tem falta de palavra, tem falta de Deus, e ele te acha, mesmo que você esteja muito bem escondido. Ele nem precisa te ver, sabe por quê? Porque ele sente o cheiro do pecado, ele sente o cheiro da idolatria, ele sente o cheiro de alguém que não está vivendo de mão dada com o Senhor, mas está desconectado da presença. Fala para o teu irmão, diga assim: vamos nos conectar com a presença hoje. Samuel diz: olha, vocês estão querendo que Deus se manifeste, mas Deus não se manifesta porque vocês têm que derrubar esses ídolos. Que herança é essa? Vamos tirar essa má influência. Vamos quebrar essa maldição hereditária. Meu pai fez, minha avó fez, fulano fez, eu vou fazer também. Não! Deus começa uma nova história na tua vida hoje. Deus começa uma nova história na tua família hoje. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Quando o povo de Israel sai do Egito, Deus estabelece um novo calendário. Antes da 10ª praga ser derramada, Deus diz: esse será o primeiro dia do primeiro mês do primeiro ano. Se esqueçam dos 400 e poucos anos de escravidão. Eu começo uma nova história agora. Quantos querem viver uma nova história? Quantos querem? Quantos querem? Quantos querem? Oh, meu Deus. Olha para o teu irmão e diga assim: se livre desses ídolos. Quebra isso, irmão. Quebra. Eu estou falando aqui com algumas pessoas. Se tem coisa escondida aí dentro do teu bolso, joga fora hoje. Se tem coisa lá na tua casa que você tem que tacar no lixo, taca hoje. Vai debaixo dessa autoridade, dessa unção, chega em casa e diz assim: isso não toma mais lugar na minha vida e na minha casa. São ídolos, são deuses, são coisas que vão minando a nossa fé, coisas que vão roubando nossa ousadia. Legalidade na mão do diabo, mas há poder no sangue de Jesus. E aí, queridos, Samuel entende: primeiro eu preciso aplicar nele essa santificação, neles essa santificação. Então vamos arrancar todos os ídolos. Depois Samuel entende que precisava renovar neles o clamor, a oração. Verso 5 diz assim: então Samuel lhes disse: reúnam todo Israel em Mispá, e eu orarei ao Senhor por vocês. E eles se reuniram em Mispá, e tiraram água do poço, e derramaram diante do Senhor, e também jejuaram o dia todo, e confessaram que haviam pecado contra o Senhor. No verso 8, o texto diz: não pare de clamar ao Senhor nosso Deus, porque para que Ele nos salve dos filisteus, imploraram a Samuel. Samuel, ele ativa a oração naquele povo. Sabe, irmãos, existem pessoas que perderam esse caminho. Existem pessoas que perderam essa chave. Existem pessoas que perderam esse endereço, o endereço do céu. Jeremias capítulo 33, verso 3 diz o que? Alguém sabe? Clama a mim,
e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. É tempo da igreja clamar, é tempo da igreja se levantar em oração. Eu quero ser um profeta, Samuel, sobre a tua vida nessa noite, e dizendo: vamos voltar a clamar, vamos voltar a jejuar, vamos tirar a água desse poço, vamos voltar a sacrificar para Deus. Ele ouve a nossa oração, Ele nunca deixou de ouvir a nossa oração. Os seus ouvidos não estão fechados. Eis que os meus olhos estão abertos, os meus ouvidos atentos à oração e súplica que se fizer nesse lugar. Esse não é outro lugar senão a casa de Deus. Vamos orar, igreja! Vamos clamar ao Senhor. Nós queremos a manifestação do sobrenatural, mas não oramos, não buscamos. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E eu não sei se você reparou aqui, mas quando eu pulei aqui e li apenas o versículo 8, não li o 7, eu acabei omitindo uma informação, porque no versículo 8 diz assim: não pare de clamar ao Senhor nosso Deus, para que Ele nos salve dos filisteus. Imploraram a Samuel. Entenda, primeiro eu disse que Samuel ativou a oração, Samuel que disse: vamos orar. Mas aqui, quem pede para Samuel continuar orando é o povo. Por quê, pastor? Porque o inimigo se levantou. E é assim, irmão, não adianta. Enquanto não tem inimigo, o pastor é que pede para você orar. Agora, quando aparece inimigo, é você que pede para o pastor orar. Olha para o teu irmão e diga assim: não espere o inimigo para orar. Vamos já orar agora. Vamos clamar agora. Porque presta atenção, olha só, para você ver que o diabo não é covarde. O diabo não é covarde. O texto diz que eles se reúnem incomodados porque Deus não estava se manifestando mais. E aí dentro dessa reunião, Samuel diz assim: vamos orar. E aí quando eles estão reunidos, sendo incentivados por Samuel a orar, os filisteus se levantam contra. Alguém diz assim: estão todos reunidos no mesmo lugar, é a hora do bote. A gente chega e mata vários coelhos com a cajadada só. Irmão, o diabo poderia dizer assim: não vou lá não, porque eles estão reunidos. O diabo não tem medo da nossa reunião. Sabe por quê? Porque a gente pode estar todo mundo aglomerado, caminhando cada um para um lado. A gente pode estar todo mundo aglomerado, mas cada um pensando de um jeito. A gente pode estar todo mundo junto, fazendo tudo errado. E é por isso que Samuel disse assim: vamos orar, vamos orar. E eu quero que você entenda uma coisa, escreve na tábua do teu coração essa palavra: uma igreja que ora é uma igreja que acredita em milagre. Quem aqui acredita em milagre, diga amém. Então vamos orar, vamos clamar por esse milagre. Porque assim, irmão, deu dor de cabeça, tem um Dorflex aí? Deu dor nas costas? Sei lá, não entendo muito de remédio, então tem. Uma vez, sabe, a gente chamou um cantor, não vou falar aqui, não vou expor, mas ele veio com um cunhado dele. E aí na hora do almoço, isso tem muitos anos, na hora do almoço, eu conversando com esse cantor e com um cunhado e tal, eu percebi que o cunhado era meio hipocondríaco. O cara falava muito sobre doença. Mas tudo bem. E aí nós tínhamos aqui na igreja, né, um menino que também era hipocondríaco, que gostava muito de falar de doença. Só que está um menino num canto e não tem nada a ver, está o cunhado do cantor no outro canto. Aí chegou no culto à noite, nós estamos aqui ministrando e tal, que não sei o que, é uma bênção e tal. E teve uma hora que por algum motivo me pediram para ir no gabinete. Quando eu desci aqui, que eu fui no gabinete, na porta ali, na descida da escada, estava quem? O cunhado desse cantor e esse menino. Os dois estavam com a necessaire aberta. Parecia que eles estavam trocando figurinha, cara. Você tem esse? Não, você tem esse? E eu parei, eu fiquei olhado. Primeiro, o questionamento: quem apresentou um outro? Eu não sabia. E segundo, cara, como é que eles se conectaram dessa maneira?
Olha para o teu irmão, diga assim: Deus te cura. Pergunta para o teu irmão: está com dor? Está com dor? Diga, profetiza para ele: Deus te cura. Deus te cura. Qualquer enfermidade, qualquer tipo de enfermidade, Deus cura. Eu não estou dizendo que você tem que pegar e jogar fora tudo quanto é remédio, mas tem hora, irmão, que é uma vergonha, que a gente não sabe mais o que é orar. A gente procura remédio para tudo. Hoje uma irmã veio aqui, bateu na porta do gabinete: pastor, eu quero contar um testemunho, quarta-feira o senhor orou por mim, eu quero dizer para o senhor que o meu marido estava em coma, estava no CTI, ele já foi liberado para o quarto. Eu falei: é isso aí, minha irmã, Deus cura. E ela estava muito feliz, muito alegre, porque na quarta-feira ela veio aqui também para pedir oração pelo marido, mas sobretudo para testemunhar, porque ela era dependente de 2 remédios para dormir, um antidepressivo e um ansiolítico, e ela tomava todo dia, e Deus me deu uma palavra e eu disse assim: para de tomar esse remédio agora, Deus te cura. Ela ficou me olhando, falei: não, pode parar, eu estou debaixo da unção do Espírito Santo, pode parar. Aí ela veio e falou assim: pastor, 1 semana dormindo sem remédio. Fala de novo para o teu irmão, diga assim: Deus te cura. Mas não adianta a gente estar aqui fazendo barulho sem crer. Não adianta a gente estar aqui fazendo barulho, cantando em uma agitação. A gente entra de um jeito e sai do mesmo jeito. Vamos orar! Samuel provoca isso. E para a gente terminar, falei que era 20 minutos. Tu já está tocando aí há quanto tempo? Já vou terminar. Para a gente terminar, Samuel, repita comigo assim: Samuel ativou a santidade, o clamor, e agora por último diga, a adoração. Versículo 9, diz assim: enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para atacar. Estava a igreja reunida, o profeta diante da igreja, oferecendo o holocausto. Lembra que eu disse? Uma igreja que ora é uma igreja que acredita em milagres. Vou dizer para você então uma segunda frase: uma igreja que adora, acredita ainda mais em milagres. Porque quando a gente ora, a gente pede. Quando a gente adora, a gente agradece. Fala para 3 pessoas, diga assim: já aconteceu. Só adora quem tem a certeza que já aconteceu. Você crê que já aconteceu? Eu não sei aonde você precisa de um milagre, mas levanta a sua mão, abre a tua boca e com a autoridade de Deus diga: já aconteceu. Aí você vai dizer assim: não, pastor, mas o senhor está falando, eu estou até sentindo a presença aqui, mas acontecer mesmo, ainda não aconteceu. Se eu fizer um exame amanhã, ainda está lá o problema. Se eu puxar o saldo da conta, o problema ainda está lá, pastor. E aqui para eles também não tinha acontecido. Eles já estavam adorando e agradecendo, eles já estavam sacrificando, apresentando o holocausto diante do Senhor, e os filisteus estavam ali, vivinhos da Silva, cercando eles. Sabe, eu imagino, né, eles aqui adorando ao Senhor e olhando, e os filisteus. E aí de repente alguém dizendo: já aconteceu. Eu sei que aconteceu. Eu até acredito que aconteceu, mas eu estou vendo aqui. Você vai repetir esse texto comigo. Diga assim: naquele dia, porém. Não, fala com voz de profeta. Diga: naquele dia, porém, o Senhor falou do céu com voz poderosa de trovão, provocando pânico entre os filisteus. Levanta a sua mão, pensa no teu problema e repita: e eles foram derrotados. Oh meu Deus, comece a adorar que vai acontecer.
Comece a adorar que vai acontecer. Comece a adorar que vai acontecer. Presta atenção. Para a gente fechar o texto. Os soldados de Israel perseguiram desde Mispá até um lugar abaixo de Bet-car, matando-os ao longo do caminho. Então Samuel pegou uma pedra grande e a colocou entre as cidades de Mispá e de Gessana, e deu à pedra o nome de Ebenezer, pois disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Oh, Deus está estabelecendo um memorial na tua vida. Deus está levantando hoje um marco na tua casa. Quantos recebem essa palavra, digam amém. Fala para 2, 3 pessoas. A última que eu te peço para falar, diga assim: a voz do Senhor vai trovejar hoje. Sabe esses filisteus que insistem? Hoje eles serão aniquilados. Hoje eles serão derrotados. Hoje eles serão vencidos. Para a glória de Deus. Quantos creem nessa palavra, digam amém. Você pode ficar de pé. Eu quero que você dê um brado de júbilo ao Senhor. Eu quero que você aplauda Jesus de todo o teu coração. Oh, meu Pai.